A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sexta-feira, 2 de agosto de 2024, eu quero compartilhar mais uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 29, que diz assim: O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Quando estudamos as virtudes, o fruto do Espírito, a palavra do Senhor, nós vemos que uma pessoa precipitada, compulsiva, ela não reflete Cristo em sua vida. A carta de Tiago, há um conselho que eu acho admirável e isso faz nós nos livrarmos de diversos problemas. Tiago diz sim, no primeiro capítulo, no versículo 19, Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós sabemos que a paciência, ela faz parte do fruto do Espírito Santo. Quando somos pacientes, nós conseguimos suportar toda a ira e reprimir aquilo que temos para falar que muitas vezes é desnecessário. Quando estamos com sentimentos carnais, como ira, raiva, quando estamos nervosos, nós precisamos aprender a respirar fundo e não tomar nenhuma atitude e muito menos sair falando de uma forma totalmente despretensiosa e totalmente sem controle. Quando eu penso sobre isso, eu percebo que por diversas vezes nós acabamos entrando em problemas devido à precipitação no falar, devido ao fato de falar coisas e tomar decisões movido pelo sentimento de raiva e de ira. É por isso que nós temos que praticar a longanimidade, termos equilíbrio, domínio próprio e ser paciente. Quando meditamos nos sentidos, nós também chegamos à conclusão que temos 2 ouvidos e uma boca. Então nós precisamos ouvir mais e falar menos. E na dúvida, quando não estamos nos sentindo seguro, o ideal é nós ficarmos calados. É somente assim que nós começamos a transmitir Cristo em nós. É somente dessa forma que o Espírito Santo reflete através das nossas vidas. É impossível imaginar que uma pessoa que se ira facilmente, que fala muitas coisas desnecessárias, tenha a sabedoria de Cristo. Isso acaba não refletindo, pois Jesus, ele veio de uma forma perfeita, demonstrou um caráter perfeito. Algumas vezes Jesus realmente ele perdeu a paciência, mas eu costumo dizer que não foi uma perda de paciência, foi uma ira necessária. Algumas vezes nós realmente ficamos irados e precisamos ter uma postura mais arredia, mais brava em determinadas situações. Porém, nós temos que estar conectados com o Senhor e ter certeza da nossa atitude. Para isso, não tirar todo o brilho de Cristo das nossas vidas. A meditação de hoje diz: a paciência é uma virtude que sufoca a ira. Quando somos cristãos, nós temos que buscar diariamente sermos mais pacientes, sermos mais longânimos, sermos pessoas que nós refletimos a amabilidade de Cristo. Para você ter uma atitude contrária a essa, como eu citei que Jesus algumas vezes irou-se, nós temos que ter muita certeza que essa atitude é concernente com a situação que estaremos vivendo. É por isso que precisamos meditar, refletir, pensar e tentar agir sempre com a mais calma possível. A leitura bíblica de hoje vai dar continuidade sobre essa meditação, pois nós estamos em Gálatas 5, no 5º capítulo da carta aos Gálatas. E é nessa carta e é neste capítulo
que Paulo, ele fala e nos ensina sobre quais são os frutos da carne e qual é o fruto do Espírito. E é nessa meditação que eu quero refletir, pois Paulo ele vai nos dizer que nós sempre temos que dar ênfase para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne, pois o fruto da carne é contrário ao fruto do Espírito. E o nosso foco, quando Paulo diz para nós sermos imitadores dele, pois ele mesmo procura ser imitador de Cristo, é porque Paulo, a cada vez mais, ele buscou o fruto do Espírito na vida dele. E é esse os sentimentos que nós temos que buscar na nossa vida. É esse sentimento que nós tem que ter no nosso dia a dia. É essa postura, uma postura de Cristo, uma postura de cristão. Eu sei que isso é impossível ser adquirido da noite para o dia. Até porque enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós somos falhos e nós sempre temos que procurar uma melhora. Mas o nosso foco é agir dessa forma. E quando agirmos de forma contrária ao fruto do Espírito, nós começarmos a vigiar, a nos arrepender e orar sobre isso para que Deus ele nos ensine a ser pessoas assim como ele se comportou aqui na terra, como Jesus Cristo. E eu quero ler os últimos capítulos, os últimos versículos do capítulo de Gálatas 5, a partir do versículo 16, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Glória a Deus por essa mensagem. É uma mensagem que prega sozinho, onde nós precisamos sempre nos afastar daquilo que é carnal, nos afastar daquilo que nos prejudica a fazer parte do reino dos céus e buscar essas 9 características do fruto do Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa meta. Como é maravilhoso uma pessoa que age ao mesmo tempo com amor, com alegria, com paz, com paciência, com amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso realmente só é possível através de um relacionamento profundo com Jesus. Que Jesus ele possa trabalhar em nós, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com ele, pois é só assim para nós conseguirmos alcançar a estatura de Cristo Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus, que nós possamos ser mais pacientes, mais tardios para falar e mais tardios para irar. Amo vocês, até amanhã. Deus abençoe o final de semana de todos.